Olá, muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Pela graça do nosso Senhor, estou aqui com vocês. Não é fácil, a luta é grande, mas eu creio que a vitória será certa, não é mesmo? Nós temos que crer, não é mesmo? A fé é que faz a gente conquistar muitas coisas. Devemos crer, acreditar, né? Na bondade de Deus, em tudo aquilo que eu falei já com vocês na outra live. Eu falei sobre a bondade de Deus e também sobre a severidade de Deus, que Deus também, ele é severo, ele também é severo, quando ele tem que chamar a atenção de algum filho seu, ele faz com que a gente venha aprender, né? De alguma forma ele nos faz aprender, nos ensinando, disciplinando a gente, fazendo a gente passar por coisas que a gente tem que passar para a gente aprender. Não é mesmo? É igual o pai físico nosso. Nosso pai, às vezes, chama a nossa atenção porque ele quer ver a gente acertar, né? Deus, nosso Pai Celestial, ele quer ver que a gente acerte. Ele quer ver a gente feliz, né? Para a gente ficar feliz, é preciso que a gente faça as coisas certas, né? Que agrada, de forma que a gente agrade ao Pai, e Ele, com certeza, nos concederá tudo quanto for de melhor nessa vida. Deus há de fazer pela gente, porque Ele é Pai, Ele é eterno, Ele é celestial, Ele é bom, Ele é misericordioso em todo o tempo, não é mesmo? Deus é bom em nossas vidas em todo o tempo. A grandeza dele é tão infinita que nós nem sabemos explicar, nós não conseguimos explicar a grandeza do Pai, de tão assim esplêndido, de tão maravilhoso que Ele é. Então precisamos estar sempre buscando, né? Buscando no Pai a força que Ele nos dá é que faz a gente caminhar cada dia. Então você novo que está chegando, né? Vem aqui para essa sala tão abençoada, que é essa sala aqui da minha casa, onde aqui eu falo da palavra do Senhor, dentro das minhas condições, daquilo que Ele impôs para mim, daquilo que eu tenho aprendido. Então eu venho trazer para vocês, porque é isso que o Senhor Jesus quer, que a gente aprenda, que a gente obedeça e passe para outros, né? A gente vai passando e assim vão acontecendo as coisas, né? Quanto nós aprendemos dos nossos, dos profetas, dos evangelistas passados, né? Dos apóstolos, nós aprendemos muita coisa de lá, né? E foi um legado que eles deixaram para a gente. E nós, na nossa atual vida aqui, tudo que aprendemos deveríamos deixar para os outros, né? Para a próxima geração que vem. A geração que vem vai também transbordar da graça de Deus, né? Vai também falar das coisas de Deus para dar ensinamento àqueles que estão chegando, né? A próxima geração vai nos imitar. Isso é um meio cultural, né? Um meio de a gente estar também passando, que a cultura não mais é do que a comunicação, de levar para outras pessoas, né, aquilo que nós aprendemos, né? Vamos levando para outras pessoas vão nos imitando ou vão fazendo ainda melhor do que nós fazemos, não é mesmo? Porque a gente vai se enchendo de conhecimento, né? A gente vai se enchendo de conhecimento e esse conhecimento cada vez mais a gente vai transbordar para outro, né? Mesmo vai passar para outras pessoas, né? O evangelho é isso, é a gente levar a palavra do Senhor para outras pessoas, para que todos saibam e não se esqueçam nunca que só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, que nos colocou nesse mundo aqui para vivenciarmos a vida que Ele queria nos dar, uma vida ainda melhor do que nós temos, né? E para isso nós precisamos estar buscando nele. A abundância de Deus, né? As coisas boas de Deus são consideráveis quando nós o consideramos. Então, o que Ele faz com a gente? Ele vai nos trazendo coisas boas, né? Vai nos ensinando e trazendo as coisas boas, porque Ele só quer que a gente seja feliz, que a gente viva uma vida de abundância, né? Sem que nada, que a gente não fique com nada que está ruim, né?
nada que seja ruim, mas que venha nos levar para um caminho muito bom, não é mesmo? Eu tô querendo, estou aqui tentando lembrar uma frase que o bispo Bruno falou, o Bruno Leonardo falou, se eu não me engano, é nada quebrado, nada fora do lugar. Uma frase, tô querendo lembrar, gente, mas é uma frase muito justa e verdadeira. Nada quebrado, nada fora do lugar, mas tudo é dentro da organização de Deus. Você entende o que eu falo? Eu não lembro a palavra correta que ele falou, mas dentro da sabedoria que Deus me dá, o que eu entendi é que nós deveremos ter o melhor que a terra tem para nos dar através do contato, dessa conexão que nós temos com Deus, né? Porque Deus quer nos dar o melhor, e o melhor só está nele, está na graça do Senhor Jesus. E assim nós vamos vivendo uma vida mais plena, mais saudável, né? Cheia de recompensas, e recompensas boas quando nós o buscamos, quando nós cremos, quando nós acreditamos. Que a bondade de Deus é infinita, não é mesmo? É infinita, Ele é infinito. Então vamos aqui para o nosso estudo. Hoje eu vou falar sobre a consagração a Deus, a humildade, né, que nós deveremos ter. Capítulo de número 12 de Romanos, capítulo de número 12 de Romanos, tá aqui, capítulo de número 12 de Romanos. Eu dei uma lidazinha vasta, mas eu creio que eu vou conseguir passar para vocês aqui o que o Senhor botou no meu coração. E também vou ler aqui a explicação que está aqui na Bíblia, né? Vou ler, tem uma explicação aqui muito clara, né? Para a gente aprender, que a gente venha fazer conforme as coisas que Deus quer, conforme a vontade do Senhor, né? Para a gente se fortalecer. Quem nos dá a força é Deus. É Ele que cuida da gente em todo o tempo, tá certo? Então, preste atenção quanto o dizer de Deus, que o que Deus fala é que nós devemos dar importância. Não é deixar passar, não, sabe? Ouvir só naquele momento e esquecer, né? Deixar para lá. Não, é procurar se aprofundar e entender o que Deus quer passar para a gente, tá certo? Vamos lá então, aqui no nosso estudo, eu vou ler o versículo de número 1 do capítulo 12 de Romanos, tá bom? Depois eu venho com a explicação. Eu sou Elizabeth Guilhermino e tô aqui sempre trazendo uma palavra de amizade, né? De carinho para vocês, quanto a palavra que é a palavra do Senhor, quanto a palavra que o Senhor me deu para trazer para vocês, tá certo? Então seja você muito bem-vindo, você também muito bem-vinda, e Deus abençoe vocês grandemente, que nós possamos estar sempre aqui. Gostaria muito que você prestasse atenção e não assim desprezasse o que eu venho trazer para vocês. Não despreze essa palavra amiga. Leve para você no seu coração. Convide uma pessoa para participar do canal, se você puder. Se você for uma pessoa generosa, faça isso. Convida uma pessoa, a outra pessoa vai ficar até agradecida de você também. Vai agradecer você por você ter trazido ela para esse canal também, tá bom? Eu não sou perfeita, porque a perfeição está em Deus. Eu tô aqui também aprendendo junto com vocês e eu creio que dentro do que o Senhor bota aqui no meu coração, para mim é uma grandeza muito boa, é de grande importância, porque tudo que Ele coloca aqui eu procuro transmitir também, porque o nosso Senhor, Ele é grande, Ele é soberano sobre todos os deuses e Ele faz com que nós possamos ter também essa autoridade, não maior que a dele, que a autoridade maior é a dele, que ele é soberano, mas ele nos dá a autoridade de a gente falar sobre ele, de levar o evangelho para outras pessoas. E eu tô aqui para fazer isso, trazer esse evangelho tão assim, que todos querem conhecer quanto a verdade de Deus, né? Queremos conhecer a verdade da verdade, e a verdade está no Pai. A verdade está em Deus, tá certo? Então, seja você essa pessoa
que vai se enriquecer das coisas de Deus para você transbordar também desse amor, e ser muito grato, né? É o que nós devemos ser, ter gratidão por esse Deus tão maravilhoso, ter gratidão por esse amor tão grande, tão incondicional que Ele tem por cada um de nós, tá certo? Posso ler aqui? Não esqueça de se inscrever no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Já estará escrito e escrita. É rápido e prático. E no final, leve essa palavra amiga para alguém, compartilhe a palavra, não vai te custar nada, né? É rápido, você não tem que pagar nada por isso, e você pode fazer isso, mas faça com prazer, tá? Faça com prazer, não faça contra a sua vontade, nem faça assim de qualquer maneira. Faça com prazer. Pense assim, poxa, eu vou dar um like aqui para essa menina aqui que está aqui falando sobre o Senhor Jesus, que é o nosso Pai. Vou dar um like para ela, vou compartilhar essa palavra, né? Porque é de grande valia eu também ajudar você. Dando esse like e você compartilhando, você está ajudando o canal, está me ajudando, né, para que eu permaneça aqui no canal com vocês e ajudando outras pessoas também, que vai ouvir, vai ver e vai se agradar da palavra do Senhor, né? Como que nós se agradamos da palavra do Senhor? Cada vez que a gente ouve a palavra, cada vez que a gente tem o ensinamento da palavra, né? Eu estou aqui aprendendo com vocês, mas também estou ensinando, né? Também estou ensinando aquilo que eu aprendi, né? Eu vou aprendendo também com os meus mentores, né? Que são todos maravilhosos, gosto muito de ouvi-los, e porque cada vez que eu ouço, a minha fé aumenta. A minha fé aumentando, eu vou transbordar para vocês também quanto esse amor tão maravilhoso que Deus deixa cair sobre nós, resplandecer sobre nós, e estabelece, né? Ele estabelece em nós esse amor para que a gente venha transbordar desse amor para outras pessoas, levando sempre uma palavra amiga, uma palavra de amor, né? Uma palavra de carinho, uma palavra de gratidão, de esperança, de fé, né? A fé que vai nos levar para caminhos mais, assim, que vai dar sentido à nossa vida, tá certo? Tá bom? Vou ler então, porque eu já falei muito, né? Eu às vezes começo a falar, quando eu vejo, meu Deus, o que eu tô falando tanta coisa, né? Mas é aquilo que o Senhor Jesus me quer que eu fale. Então, vou aí surgindo na palavra, as palavras vão surgindo na minha boca e eu vou falando, né? Vamos lá então? Vamos aqui no versículo de número 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de número 1. Preste atenção. Vamos aqui, pular aqui, para o versículo de número 4, que diz assim: Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Preste atenção nisso aqui. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação no ensino. Entenda o que Deus está querendo falar aqui, gente. O que Deus, no caso, que usou o apóstolo Paulo, ele está querendo nos falar aqui quanto é essa palavra. Ele tá falando que seja conforme o dom que Deus deu. Cada um tem um dom. Tem uns que tem um dom para ensinar, outros têm um dom para cantar, né? Eu já falei sobre isso uma vez em uma outra live aqui. Mas o dom que Deus nos dá é a graça derramada dele, por ele para as nossas vidas, para que a gente venha transbordar, não é mesmo? Aí diz no versículo de número 6 assim: de modo que tendo diferentes dons, cada qual tem um dom, segundo a graça que nos é dada,
Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Tem aqueles que profetizam, né? Que são os nossos profetas, que trazem uma profecia, e a profecia segundo a fé. E aí você crê naquela profecia segundo a sua fé, né? Se a sua fé está grande ou pequena, não importa, é segundo a sua fé, né? E também diz no versículo 7, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja edificação ao ensino. Aqui, veja bem, se é ministério, cada qual, se é para ter o seu ministério, para pregar a palavra, para levar o evangelho, Deus vai lhe conceder essa graça. Você entende? Se é para você ministrar a graça, você vai ministrar a graça de Deus, vai falar sobre o evangelho, sobre a palavra do Senhor. E se é para ensinar, né? Deus vai te dar aquele dom de ensinar. O dom de ensinar quanta palavra. Isso haja dedicação de acordo com o seu estudo, daquilo que você está buscando em aprender. Você entende? Se você está buscando na palavra do Senhor, você quer aprender cada vez mais dele, quer aprender da verdade, ele vai te dar cada vez mais a possibilidade de você aprender e transbordar. Como eu digo, nós precisamos sempre aprender a aprender, né? Aprender a verdade do Pai, que é a graça que Ele nos concede. Você entende o que eu falo? Então, Deus, Ele, de alguma forma, Ele está nos exortando. Assim como Paulo escreve, né? Deus deu a Paulo as palavras corretas para ele escrever quanto ao Evangelho, quantas coisas dos acontecidos, né, dos acontecimentos passados, ele desta forma, ele está usando também Paulo para nos ensinar de alguma forma, nos exortar, né, usando o dom de Paulo. O dom de Paulo foi ele escrever quanto tudo que diz respeito à palavra de Deus, né, e fazendo isso vai nos fazendo a gente ter mais ele está querendo nos dar uma certa liberdade em termos, né? Claro, em termos, tem um parâmetro aí, dá uma certa liberdade de você cuidar do aprender para você passar para outras pessoas. Então, no versículo de número 7 diz, se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja edificação ao ensino. Quer dizer, tem que se esforçar, né, para vocês aprender mais e você transbordar nisso aí. Versículo 8 fala assim, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberdade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, faça com alegria. Então, se você tem um coração misericordioso, de poder ajudar o próximo, você vai fazer isso com alegria. Você vai deixar esse amor transbordar por misericórdia que você tem para com o próximo. Então, nós precisamos aplicar, de alguma forma, o amor de Cristo. E nós aplicamos o amor de Cristo através dos dons que Ele nos dá. Você entende? Cada qual tem um propósito, cada qual tem uma missão dada por Deus. Você entende? Quando nós amamos a Deus, nós estamos também amando ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si como ao próximo, né? A palavra de Deus diz isso. Então aqui diz assim, ó, cadê? No versículo de número 9, eu falei 8, né? Agora eu vou ler o 9 que diz assim, o amor seja não fingido. Olha só o que está dizendo aqui. Que não seja um amor fingido, mas seja um amor verdadeiro. Porque o amor fingido é um amor que aborrece, né? Ele diz assim, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quando você é uma pessoa do bem, você vai transbordar coisas boas para outra pessoa e o mal que está esperando ali que você, né, seja uma pessoa cruel, vamos dizer assim, ele vai pensar assim, poxa, eu pensei que fulano fosse como eu, né? Mas fulano não é, fulano é diferente de mim. É uma pessoa que está ali
tendo misericórdia do outro. Você entende o que eu estou falando? Dá para você entender o que eu estou falando? Então, quando Deus fala amai-vos uns aos outros, Ele está falando nesse sentido, amar Ele em primeiro lugar e amarmos a nós, cuidarmos de nós, assim como cuidamos de nós com toda a devoção, né? E cuidamos de estar na presença do Pai, nós devemos também cuidar do próximo. E aí diz assim, no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, olha só, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Você entende aqui o que eu estava falando, né? Aqui já está dizendo o que eu estava falando, que devemos amar ao Pai em primeiro lugar, amarmos a nós mesmos, em cuidarmos de nós, mas também devemos amar ao próximo, né? Preferindo em honrar, né, a nós e ao próximo. Quando nós honramos ao Pai, aquele que nos criou, o Pai nos honra. Como que Ele nos honra? Nos beneficiando em muitas coisas que que para a gente é impossível, para Deus não é. Você entende? E aí diz no versículo 11, não sejas vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Olha como é que é forte isso aqui. Não sejas vagaroso, ou seja, não se esmoreça na fé, não seja uma pessoa preguiçosa, não seja uma pessoa que tem preguiça de ler, não seja uma pessoa que tem preguiça de executar as suas funções, que faz de qualquer jeito, mal feito, né? Faça com amor, se dedique a fazer com amor. O que você for fazer, não importa. Se é lavar uma louça, lave com prazer. Lave a louça lá, o copo bem lavadinho para ficar brilhando, né? Limpinho, ficar aquele copo embaçado. Um talher, não sei o que for. Se você for lavar uma roupa, que hoje em dia tudo é máquina de lavar, né? Muitas pessoas usam máquina de lavar, mas tem roupas que é necessário lavar na mão e coisas que são necessárias lavar na mão. A gente tem que fazer com carinho. Qualquer coisa que a gente vá fazer, faça com carinho, faça com amor, faça se dedicando, você entende? É isso que está dizendo aqui, não seja vagaroso no cuidado, tenha cuidado com tudo. Faça com prazer, mas faça bem feito, com amor. E sede fervoroso no espírito, ou seja, tudo que você estiver fazendo, não só fazer por amor, mas com seu pensamento elevado, pensando no Senhor. Senhor, muito obrigado, estou aqui fazendo isso aqui, mas estou feliz por eu estar fazendo isso, porque é isso que o Senhor está me concedendo no momento, então estou feliz por isso, e eu estou no Espírito, Senhor, me ajuda para que eu melhore cada vez mais. Você entende o que eu falo? Então, quando nós servimos ao Senhor, o Senhor Jesus se alegra da gente. De alguma forma, nós estamos servindo ao Senhor, porque estamos servindo a nós e também aos outros, servimos uns aos outros, né? Ajudando uns aos outros. Isso alegra o Pai, Deus fica muito alegre quanto a isso. E com isso, a nossa esperança, né? Assim, nós vamos sentir mais prazer com a vida, né? Aí a nossa esperança cresce. Aí diz aqui no versículo 12 assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Olha só. Perseverai, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, está escrito, está dizendo aqui no versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, persista, continue orando, continue buscando, mesmo que você sinta assim, poxa, parece que está demorando, mas para a gente tudo parece que é demorado, mas para Deus não é. No tempo de Deus, tudo acontece, você entende? Então, aí continua dizendo assim, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoes. Aquelas pessoas que ficam te perseguindo, que falam mal de você, que têm inveja de você, que como é que eu vou dizer, que está sempre preocupada com a sua vida, em vez de preocupar com a própria vida dela, você tem que orar pelaquela pessoa e entregar ela na mão do Senhor Jesus, você entende?
Entrega essas pessoas na mão do Senhor, que o mais ele fará, ele vai resolver com aquela pessoa. Você nem precisa se estressar por causa da pessoa que está assim, tentando trazer tribulação para a sua vida, né? Querendo fazer você parar, querendo fazer você desistir de alguma forma, porque ela te transmite uma palavra negativa e você fica caído, né? Cabisbaixo. Então, não se deixe levar por isso. Você entende? Abençoe essa pessoa. Ore por essa pessoa e abençoe essa pessoa. Aí no versículo de número 15 fala assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos em coisas altas, mas acomodai-vos às humildes e não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém temeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ainda tem mais coisas aqui que fala, mas eu vou ir diminuindo por aqui por causa do nosso tempo. Então, veja bem, Deus, ele só quer o nosso bem. Deus jamais vai querer que você permaneça se sentindo triste, né? Deus, ele criou, assim, cada um de nós com uma missão, com um propósito, com um dom. Ele deu um dom para cada um de nós, para que a gente venha seguir. Então, nós devemos entender que o que Deus quer é que a gente venha viver o melhor dessa terra. E o melhor que nós podemos viver, que Deus quer para a gente, quando a gente pede a Ele, né? A gente pede a Ele: Senhor, me dê ânimo de vida, tira do meu coração tudo aquilo que não provém do Senhor, me ajude a seguir em frente, e tantas outras coisas que Deus faz na vida da gente, você entende? Deus faz muitas coisas na vida da gente, mas nós precisamos perseverar em oração, buscar em oração, estar firmes na fé, Então, quando nós pedimos força para Deus, a gente vai prosseguir na nossa vida, a gente vai ficar firme, porque Deus, Ele é bom, Ele nos fortalece, né? Ele vai nos coordenando, Ele vai mostrando ali qual o direcionamento que devemos ter. Então, o que Ele vai fazendo a gente caminhar, né? Caminhar, vamos por onde a gente nem imagina, né? Que a gente possa caminhar. Às vezes nós pensamos: eu não consigo seguir nesse caminho. Mas Deus te faz você passar por aquele caminho, né? Ele faz você passar por aquele caminho porque Ele sabe que aquele caminho vai ser bom para você. Mas é necessário que você tenha fé. A fé é que vai fazer você atravessar caminho, passar por coisas. Você vai passar por cima de tribulações, você vai passar por cima de dificuldades, você passa por cima de doenças, você passa por cima de várias coisas, porque a fé te concede coisas boas. Se você tiver fé, crer, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, não é verdade? Nós sabemos o que é fé, todo mundo sabe, né? Não é necessário que eu venha repetir. Então, quando nós temos fé, nós seguimos, passamos por cima de muitas coisas. Me fez lembrar Pedro quando ele caminhou sobre as águas. Naquele momento ele estava cheio de fé. Mas quando ele se deixou cair, né? Ele se preocupou, quando ele olhou para baixo, que ele viu que ele estava sobre a água, ele afundou, porque ele deixou a fé cair. Ele não permaneceu com os olhos fixos em Jesus, que quando ele veio caminhando pelas águas, ele ficou com os olhos fixos em Jesus. Então é isso que nós devemos fazer, fixar as nossas mentes, o nosso olhar para Deus, para Jesus, o Criador dos céus e da terra, né? O Pai eterno, né, que está no trono, sempre olhando pela gente, e enviou seu Filho para
que nos pudesse conceder a graça de estarmos aqui hoje. Você entende o que eu falo? Então, quando nós recebemos é, é, essa dádiva, né, que Deus nos dá, que é o dom da fé, né? E o dom de termos cada qual a sua missão, né? Cada um tem que cumprir aquilo que Deus lhe deu, né? Conforme os ensinamentos, né? Cada um, Deus deu um dom, um para ensinar, outro para cantar, outro para pregar, outro para qualquer tipo de coisa, você entende? Que eu falo, cada um tem uma missão nessa terra, a missão que Deus te deu, você entende? Uns nasceram só para ser pai, outros nasceram só para ser mãe, né? Para cuidar de filhos, cuidar de uma família, outros nasceram para cuidar de muitas coisas, Deus dá vários dons, tem pessoas que têm um único dom, mas tem pessoas que têm vários dons, 2, 3, 4, 5 dons que Deus dá, porque Deus sabe que aquela pessoa é capaz, que aquela pessoa aguenta, ela suporta e consegue resolver por parte cada coisa. Você entende? Porque Ele sempre nos ajuda nos fortalecendo. Quem nos fortalece é Deus. Quem nos leva a andar por pastos verdejantes é Deus. Ele que nos concede a graça de seguirmos em frente, de recebermos tudo aquilo que Ele nos concede. Não só lembro dessa história de Pedro andando sobre as águas, mas me lembra também de Daniel na cova dos leões, né? Ele estava ali cheio de fé, né? E o que aconteceu com ele? Ó, Jesus travou a boca dos leões, né? Fechou a boca dos leões. Então, houve muitas coisas. Então, o que eu quero dizer? Que Deus é Pai e Ele quer nos ver alegre. Ele quer que a gente se encha do Espírito dEle. Ele quer que a gente se encha, porque só Ele pode nos trazer esperança, né? Então, Ele quer nos ver bem. Mas para isso nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, nós precisamos buscar mais e mais em estar com Deus, né? Em estar com Deus. Aqui, versículo, né, nesse capítulo de número 12, ele fala assim, no versículo de número 12, fala assim, ó, sobre capítulo 12, 2, que fala assim, sobre a vontade de Deus. Ele fala assim, uma pessoa, olha a explicação que está aqui, ó. Uma pessoa que tenha a mente renovada é aquela que absorveu os pensamentos de Deus. Lembra quando eu falo assim, gente, peça sempre ao Senhor para te dar a mente dele, né? Que entre no teu pensamento, para que não seja você, mas que seja ele em você, né? Então é isso que está dizendo aqui. Aquele que absorveu os pensamentos de Deus. Temos que absorver os pensamentos de Deus. E aí diz, por isso, o que para ela era de difícil compreensão se torna bem claro e transparente. Ou seja, quando o Espírito Santo assume o controle da vida de uma pessoa, ele revela os desejos e os desígnios do Altíssimo para com a pessoa. Está escrito, não sou eu que estou falando, está escrito. Então, aqui diz mais assim, em uma vez, havendo obediência à sua vontade, ela será bem-sucedida em tudo o que fizer, pois a vontade do Senhor é boa. Afinal, em tudo o que fizer, né? A vontade do Senhor é boa, Ele quer o melhor para os seus filhos. Além disso, sua vontade é agradável, pois não nos impõe nenhum peso ou condenação. E é perfeita, porque Ele não falha. Quando buscamos a vontade do Altíssimo com um desejo sincero de lhe obedecer, Ele nos concederá, então, sempre de forma bem generosa, porque o Senhor é generoso conosco, né? Ele nos presta favor. Então, tudo que Ele faz com a gente é para nos trazer uma forma mais digna de vida, né? Ele vem trazer uma forma mais digna para a gente.
Você entende? Porque ele habita em você, o Espírito Santo, e faz com que você tenha mais clareza de tudo. É o que tá falando aqui. Então, nós devemos ser pessoas sensatas e pensar quanto a isso, para que a nossa vida venha a ter sentido. Precisamos carregar algo. O que nos faz a nossa vida ter sentido? É essa esperança em Deus de a gente desenvolver cada vez mais as nossas vidas, sempre para melhor. Está escrito, aqui diz assim no versículo de número 3, não pense de si mesmo. Então, aqui ele faz lembrar dos judeus, ele fala, Paulo, né, falando, os judeus tinham um conceito muito elevado de si mesmos, pois diziam ser o único povo escolhido, os únicos descendentes de Abraão, e os únicos conhecedores da lei. Com isso, a falta de humildade para aceitar as palavras do Senhor Jesus os levou à ruína. Você entende como isso aqui é forte? Como as coisas já vêm lá do passado, nos ensinando que devemos prestar atenção na palavra de Deus, da importância, o que o Senhor, nosso Deus, quer estar passando para a gente através do apóstolo Paulo. Você entende? Então, o povo judeus, eles sofreram porque eles se achavam melhores, não? E não davam importância àquilo que era dito na palavra de Deus. Faltou neles o quê? Humildade. Era um povo que tinha narizinho em pé, como se diz hoje, né? Tinha narizinho em pé. Não era um povo humilde para aceitar a palavra do Senhor Jesus. E aqui ainda diz mais assim, ó. Aqui Paulo falando assim, Paulo faz uma grande advertência contra o orgulho. Veja bem, pois o ser humano tem uma tendência natural a se inclinar às suas vaidades. Você entende? Infelizmente, isso não é algo inerente apenas aos incrédulos. Há muitos servos de Deus tomados pela vaidade e pelo orgulho quando consideram-se a si mesmo e seu trabalho melhor do que o trabalho do outro. Muitas pessoas são assim, acham que o trabalho delas é melhor do que o trabalho do outro. Você entende? Não podemos pensar assim. Temos que nos valorizar aquele que nos criou, que está lá no céu, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é Ele que nos valoriza. Se o povo que está ao seu redor não te valoriza, creia que aquele lá de cima, ele está te valorizando e você receberá as bênçãos sem medida que ele tem para você, tá certo? Olha, eu vou parar por aqui, que Deus abençoe grandemente. Amanhã eu volto falando sobre o capítulo de número 13 para vocês e eu creio que na vontade de Deus, naquilo que Ele colocou aqui no meu coração para me trazer para vocês. Espero que você esteja gostando, compartilhe a palavra, leve a palavra amiga para alguém e entenda que só podemos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, que é Ele que nos coloca de pé. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não conseguiremos nos manter de pé. A vontade de Deus, ela prevalece nas nossas vidas. A última palavra é sempre a dele. Queira você ou não, a palavra final está no nosso Deus. Tá certo? Boa noite para vocês, ou bom dia, boa tarde e até mais, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!